Missão, visão, valores. Eu sugiro para você que faça plaquinhas para colocar dentro do seu restaurante, onde o seu colaborador tenha visão dessas placas. Para quê? Para ele sempre se lembrar da onde que a empresa quer chegar e principalmente para ele ter noção de que ele pode ter uma expectativa maior de subir dentro da sua empresa. Hoje, como missão, o meu restaurante tem qualidade, praticidade e entrega super rápida. Então, hoje a gente brinca lá no restaurante que é o quê? Matar a fome em tempo recorde do nosso cliente. Por quê? Geralmente quando a gente vai fazer um almoço em casa, a gente demora 1, 2 ou até mais horas para fazer aquele almoço, né? Então, matar a fome em tempo recorde quer dizer o seguinte, o cliente almoçar no tempo mais recorde possível, que é o quê? Seja através do delivery ou presencial, em menos de 30 minutos esse almoço já vai estar na mão dele. Então, sugiro para vocês que tenham essa praticidade e repasse até mesmo para os seus clientes. E o colaborador, principalmente, ele tem que entender que quanto mais rápido ele for o processo dele de montagem de marmitex e o seu motoqueiro também, mais rápido vai chegar o almoço desse cliente e vai ser em tempo recorde. Porque a praticidade de comer uma marmitex é muito mais rápida do que você fazer um almoço em casa. Visão. Qual a visão do seu restaurante hoje em 2025? A visão do meu restaurante em 2025 é que a gente quer ser o melhor delivery de almoço de Itaúna. Pessoal, como que a gente faz esse termômetro aí para medir se a gente está indo bem ou está indo mal? Através dos feedbacks que a gente tem, tanto no iFood como no Google, até mesmo os feedbacks que o cliente manda no WhatsApp, a gente compartilha isso no nosso grupo de colaboradores e eles têm a ciência de como que a gente está indo. Então, esse feedback ele é muito importante para a visão do nosso restaurante, né? Como que a gente quer ser o melhor restaurante se a gente às vezes está errando ou às vezes a gente está deixando a desejar com o nosso cliente. Então, sugiro para você que esteja isso colado e bem ciência toda vez que tiver uma reunião, você passar isso para o seu colaborador, porque ele tem que ter ciência que você quer ser o melhor delivery de almoço da sua cidade. Pessoal, valores. Quais os valores que você tem no seu restaurante hoje? Então, muitas das vezes o colaborador ele faz coisas que não se compromete com o restaurante. Então, sugiro para você que isso vire também medidas disciplinares do seu restaurante, que é o quê? Você ter ali agregado quais são os valores do seu restaurante. Então hoje lá no meu restaurante eu tenho entregar sempre a mais, que é o quê? O colaborador, ele ir além das expectativas daquilo que ele foi contratado. Porque se o fulano foi contratado só para mudar essa garrafa aqui, ele vai continuar sendo só mais um colaborador que não vai agregar na sua equipe. Então ele tem uma visão de futuro e às vezes até fazer com que essa garrafa chegue mais rápido, ou às vezes um método que ele vai evoluir de essa garrafa se mover automaticamente. Então o que acontece? Entregar sempre a mais é uma das coisas mais importantes. Satisfação do cliente. Em primeiro lugar, a satisfação do cliente. Então às vezes pode acontecer de uma marmita errada, ou às vezes alguém reclamou de algum produto, né, que não foi legal na marmita, ou às vezes foi uma marmita errada para algum cliente. Então você focar totalmente nessa experiência do cliente, fazendo uma troca, né, da marmita se estiver errado, ou às vezes até mesmo devolvendo o dinheiro desse cliente, que às vezes o horário de almoço dele se esgotou e ele não vai querer mais a marmita. Então seja correto com o seu cliente, em primeiro lugar, a satisfação dele. Velocidade em tudo que vocês fizerem. Pessoal, você tem que passar isso para o seu cliente. Se a gente quer matar a fome em tempo recorde, todos os funcionários ele tem que se dedicar, principalmente no período que a gente está no atendimento, que é o horário ali de montagem, né? Como eu falei com vocês, a partir de 9h30 a gente já está vendendo marmita. Então, de 9h30 até 2 horas, a gente tem que quebrar esse recorde e entregar sempre a mais em velocidade, mas sempre fazendo tudo com qualidade. Disponibilidade, uma das coisas que a gente mais valoriza na nossa equipe, que é o quê? Aquele funcionário que sempre é disponível para o restaurante. Ah, vamos ter ali uma demanda num domingo ou feriado. Quais são os primeiros colaboradores que levantam a mão para participar desse projeto do restaurante que vai atender uma demanda extra? Muitas das vezes os colaboradores não estão nem aí para a empresa e principalmente querer ajudar. Então valorize aquele funcionário que tem essa disponibilidade, que quer realmente estar ali junto com a empresa. Profissionais multitarefa. Muitas das vezes acaba faltando uma pessoa, ou uma está de atestado, ou às vezes até nas férias, né? A gente precisa de pessoas para suprir outras necessidades da empresa. Então, eu sugiro que você crie essa cultura de ter um funcionário multitarefa, né? Que seja um funcionário valorizado, que ele consegue atender tanto a demanda do atendimento como a demanda da cozinha. Precisa ser todos colaboradores? Não, nunca vai conseguir ser todos os colaboradores.
mas você tiver essas peças-chave que pode funcionar como coringa na sua equipe. Trabalho em equipe. Todo mundo tem que saber que é um trabalho em equipe o restaurante. Como já disse em outros vídeos, o coração do restaurante, ele não é só uma parte da cozinha ou só uma parte das vendas, né? Ele tem que funcionar como um todo. Então esse trabalho de equipe tem que ter a ajuda dos dois lados. Se apertou no atendimento, você ter pessoas que têm capacidade de ajudar na montagem. Se apertou na cozinha, pessoas que estão no atendimento conseguir dar um suporte à parte da cozinha. Até hoje mesmo acontece de às vezes a demanda, tipo assim, ficou muito corrido na montagem, o pessoal da montagem teve que ajudar a cozinha para repor os alimentos, porque a grande demanda às vezes não consegue atender no horário bem rápido. Uma das coisas que a gente mais valoriza lá no restaurante é o quê? Se sabe que é errado, não faça. Porque muitas das vezes você acaba não notificando o cliente ou avisando que um item acabou do seu cardápio. Então, como eu falei antes, você sempre ser correto com a satisfação do seu cliente. Então, é melhor você avisar ele e às vezes ter um pedido cancelado ou ele às vezes alterar para um outro item do que você fazer coisa errada e ter uma avaliação ruim no próprio iFood ou às vezes no Google ou às vezes até mesmo receber uma crítica de um cliente no seu WhatsApp. Então sugiro para vocês que passem isso para o seu colaborador para ele ser o mais correto possível, porque às vezes se ele está passando para trás um simples item ali que ele está esquecendo, ele não vai te passar para trás em outras coisas que ele estiver fazendo no restaurante. Então pense nisso e comece a passar essas informações. Foco total na experiência do cliente. O quanto você tem focado para ter uma experiência boa do seu cliente. Então, o que eu quero alinhar com vocês é o quê? Comece a avaliar o seu atendimento como se você fosse o seu próprio cliente. Tira um tempinho, analisa o atendimento, como está sendo feito, a manipulação dos alimentos na cozinha. Então, não fica tanto no operacional, começa a ser racional e começar a observar o que sua equipe está fazendo, porque a experiência com o cliente tem que ser além das expectativas que todo mundo faz. Porque se você acaba errando ali no seu restaurante, ele vai para o seu concorrente e continua comprando lá.